Bienvenidos al podcast Psicomarines, donde hablaremos sobre la salud mental, crecimiento emocional, psicología, autoayuda, superación, sentimientos y autoestima. Aquí encontrarás una variedad de temas relacionados con el bienestar emocional y el desarrollo personal, con el objetivo de brindarte herramientas y recursos que te ayuden a crecer y mejorar en diferentes áreas de tu vida. Olá, sou Robson Marins e é um prazer estar aqui com vocês. E vamos para um novo episódio e a gente vai conversar sobre um tema que muita gente entra em confusão. Mas o que é manipulação e como ela funciona? Robson, eu sei o que é manipulação. E muitas vezes até eu já he manipulado as pessoas. Ou eu fui manipulado. Mas vamos explorar um pouco sobre a manipulação psicológica e como ela acontece nas relações interpessoais e quais são os sinais mais comuns. Gente, até as crianças manipulam, né? Vamos ser sinceros. Sabe aquela criança quando ela quer algo, ela faz aquela carinha que você não consegue negar. Aí você se sente culpado e acaba fazendo as vontades das crianças. Então, a gente precisa entender que esse conceito de manipulação, esse mecanismo, a gente precisa se proteger muitas vezes, porque a manipulação ela pode ser passiva ou ela pode ser ativa. E o que a gente precisa fazer? Qual é o conceito de manipulação, o que é e o que não é? E qual é o tipo de manipuladores? Aí aquele manipulador sedutor, o que é vítima, o autoritário, as técnicas mais comuns de manipulação, como a chantagem emocional, a inversão de culpa e como identificar e se proteger desses comportamentos. Sabe aquelas reflexões sobre a autoestima, limites e relações saudáveis também a gente precisa entender sobre isso. Então vamos lá. Por isso, a manipulação é uma forma sutil e muitas vezes invisível de controlar o comportamento do outro. E quando alguém usa estratégia para influenciar nossas decisões, até mesmo o nosso chefe, o nosso patrão, muitas vezes manipula o nosso comportamento, porque muitas vezes a gente não quer fazer hora extra e diz que se você não fizer hora extra, te vai despedir ou vai fazer tal coisa. E você se sente oprimido e você acaba cedendo. Quase sempre esse tipo de manipulação, ela tem um benefício próprio. Nem toda influência é manipulação, a gente precisa entender. Nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Mas a manipulação envolve a intenção oculta, a distorção da realidade e muitas vezes o abuso psicológico. Um exemplo realista. Imagine alguém que toda vez que você discorda diz: nossa, depois de tudo que eu fiz por você e assim que você me trata. Bom, isso você já sabe, né? É uma chantagem emocional. Uma forma clássica de manipular pelo sentimento da culpa. Vamos falar agora sobre os perfis mais comuns. Sabe aquele sedutor que encanta, elogia, dá atenção até que você ceda os pedidos dele? Ou a vítima se coloca como injustiçado, diz que ninguém o entende, apela para a sua compaixão, que vai se matar, que ninguém o ama, que ninguém o quer. Esses tipos de ladainha. O autoritário que impõe regras, que controla, diz o que é certo ou errado. Sabe, que traz aqueles sentimentos como que de autoridade.
Esses tipos de pessoas a gente tem que ter muito cuidado. Ou até mesmo aqueles tipos de pessoas que faz você duvidar da sua própria memória, da sua percepção ou sanidade, que diz: ah, você está exagerando, eu nunca disse isso. Ou aquele que faz você sentir uma culpa severa, que faz você sentir culpado com uma responsabilidade. Ou aquele que coloca um silêncio tremendo para que, sabe, até isso é mais nos relacionamentos, que não fala com você, que seria como um castigo. Ou também aquele que nomeia o que você sente. Quando você se sente que está sendo manipulado, dá um nome ao que está acontecendo. Isso já desenvolve parte do controle a você. E estabelecer limite, às vezes, eu sei que é difícil, mas é um ato de amor próprio. E você precisa confiar na sua percepção. E para estabelecer limite, você precisa entender que você vai perder muitas pessoas. E não só isso. Esses tipos de pessoas começarão a montar uma campanha de difamação contra você. E você, nesse momento, você vai necessitar de muito apoio psicológico, porque eles vão ver que você não é fácil de ser manipulado, ou vão ver que você já não é fácil de ser manipulado, e vão tentar de defamar o seu nome contra outros. Porque normalmente quando uma pessoa já não é mais fácil de ser manipulada, elas tentam defamar essa pessoa com outras pessoas. Por isso eu te digo que muito cuidado. Eu já trouxe a história como essa para vocês, de uma história de uma brasileira que eu conheci, de uma mulher que não foi capaz de assumir um erro que ela mesma cometeu, que ela segue até hoje trazendo à tona. E a mulher, para não se sentir culpada, a mulher até hoje mantém o papel de vítima e vive dizendo que foi eu que tinha feito algo que ela mesma cometeu. Uma fofoca que ela fez, uma besteira, mas algo que era uma besteira, que foi algo mesmo que ela falou, e ela, para não assumir a responsabilidade, ela começou a falar que foi eu. E em cima, o marido dela, para defender a mentira da mulher, começou, começou a dizer que sim, foi ele. E é engraçado que a gente, nesses tipos de manipulação, a gente tem que ter muito cuidado. E eu aprendi que, nesse momento, você não se defenda. Deixa que o próprio mentiroso caia na sua própria mentira. E hoje eu quero desejar para você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que você se defenda constantemente desses tipos de pessoas que se fazem de vítima do próprio problema que elas criam. Porque elas constantemente vão tentar te atacar, e quando você se defender, elas vão dizer que você é o problema. Um abraço de Robson Marins.